Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor John Monteiro. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. O professor John Monteiro, ele tem uma larga trajetória, foi professor da Unesp, é professor da Unicamp já há um bom tempo. Ele se formou nos Estados Unidos, na área de História, mas atua também na interface entre Antropologia e História, portanto tem uma experiência realmente única nesse campo de interação das disciplinas e num tema que é um tema particularmente desafiante para o estudioso do passado e do presente, que são as sociedades indígenas. Então eu queria começar, professor John, com essa questão sobre o desafio de estudar a sociedade indígena no passado e também no presente. Bom, eu acho que é um desafio inicialmente no passado. Nós temos uma larga história no Brasil em que se, enfim, criou uma narrativa do extermínio dos índios. Hoje no Brasil existe, enfim, mais de 230 sociedades indígenas que mantém cerca de 180 línguas diferentes, e, portanto, essa história do desaparecimento e do extermínio é uma história um pouco falsa. Um dos problemas de trabalhar com os índios no passado, isso tem sido um dos motivos pelo qual a história não tem trabalhado de forma sistemática, é uma dificuldade de encontrar os índios na documentação. Quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado na década de 1980, eu ia trabalhar com os escravos índios de São Paulo. E eu cheguei no Arquivo do Estado de São Paulo e procurei a temática indígena dentro desse grande arquivo que tem documentação desde o século XVI até o presente. O pessoal que trabalha lá me apresentou com uma pequena caixa de documentos que abrangia, eram alhos e bugalhos do século XVIII, XIX, XX, inúteis, não servia para nada para a minha pesquisa. E aí eu percebi que havia um problema, quer dizer assim, que é da invisibilidade dos índios dentro dos registros documentais. No fim da pesquisa, 10, 11 meses depois, eu tinha identificado milhares de registros, assim, só no século XVII e início do século XVIII, que era o foco da pesquisa. Então eu acho que esses são problemas que vêm à tona e que hoje em dia, felizmente, já existe uma visibilidade muito maior dentro dos registros documentais, daquilo que nós sabemos da documentação histórica no Brasil, em que a temática indígena está mais claramente presente. Agora, essa observação sua é muito importante porque, por um lado, você nos diz de que, do ponto de vista da organização do arquivo, àquela altura, o índio não existia praticamente, porque você disse que ele estava classificado numa pequena caixinha, mas que quando você foi lá, você garimpou e encontrou uma infinidade de referências na documentação em geral. Isso me parece que remete a uma questão de valorização do tema indígena, valorização do índio na nossa sociedade, ou desvalorização do índio. E nesse ponto eu perguntaria a você justamente de onde você tiraria a origem desta desvalorização. O índio, digamos, um pouco jogado ali num canto, numa caixinha, e no resto ele não aparece. Por que você acha, da onde você acha que vem esse tipo de conceituação? Quer dizer, em suma, por que a caixinha existia e tinha aqueles poucos documentos? Então, eu acho, Pedro, que desde o início da colonização portuguesa houve uma tentativa, um esforço muito grande de acabar com os índios, em certo sentido, não assim apenas fisicamente, mas também em termos da sua diversidade. Ou seja, projetos aí de transformação de populações indígenas, e muita gente comprou essa ideia.
né? Muito bem, né? Agora, eu acho que um outro tipo de problema que diz respeito a essa ausência dos índios dentro dos registros documentais, ou pelo menos a ausência de visibilidade, né, dos índios dentro, tem a ver com a divisão de trabalho que aconteceu nas ciências humanas no Brasil, né? Enfim, e desde meados do século XIX, né, quando se instituiu, né, uma historiografia mais profissional, né, lidando com o passado colonial, se estabeleceu muito claramente que os índios não fariam parte disso, né, que os índios são anteriores, né, assim tem evidentemente uma presença, mas essa presença termina, né, à medida que os portugueses se impõem, né, e que outros projetos vingam, né, assim, sobretudo aqueles ligados ao tráfico de escravos, sobretudo o tráfico transatlântico de escravos, né, a indústria açucareira e a mineração e tudo isso. Todos esses episódios, por sinal, tinham, né, uma presença indígena fundamental, né, mas isso foi apagado, em certo sentido, ou pelo menos diminuído dentro do registro. Mas um outro aspecto disso, nessa divisão de trabalho, que eu acho que é importante, né, uma outra anedota, né, enfim, né, quando eu cheguei no Brasil no início dos anos 80 para fazer a pesquisa, eu naturalmente, ingenuamente, fui procurar historiadores. Os historiadores todos me viraram, né, e falaram que não é por aqui, né, quer dizer assim, quem trabalha com índios são os antropólogos. Eles desencorajaram. Exatamente. E acharam, né? E em duas ocasiões, né, nos últimos anos, eu recebi de duas pesquisadoras, né, assim, bastante experientes, que trabalharam, uma com Minas Gerais, outra com São Paulo colonial, me entregaram, assim, de forma muito generosa, né, uma pilha de fichas que vinham acumulando ao longo dos anos, né, que tinham registros sobre os índios, né, que eles que elas encontraram durante as pesquisas, né? Mas isso também me sinalizou exatamente essa mesma ideia, né? Do que elas estavam vendo, né, os índios na frente delas, né, dentro da pesquisa, mas não era importante, deixavam de lado, né, ao invés de pensar, né, assim, essa presença como parte integrante e importante, né, da formação enfim, histórica dessas regiões. Quer dizer, uma ênfase, pelo que eu estou entendendo, digamos, no europeu, né, na colonização europeia, no tráfico, então a presença africana, mas o indígena, digamos, um pouco deixado de lado até pela divisão acadêmica de trabalho entre historiadores e antropólogos. E aí eu aproveito para perguntar, você que tem essa capacidade singular de justamente atuar nas duas áreas, e que, portanto, atravessa essa fronteira, em que medida você acha que isso ainda é um desafio para o historiador e para o antropólogo poder interagir, ou atuar na interface dessas duas áreas, que isso é bastante incomum ainda no Brasil? Eu acho que talvez seja mais comum do que se pensa, né? Quer dizer, eu acho que há várias possibilidades de interface que vêm desde, enfim, a história do cotidiano, né, e abordagens etnográficas do passado, né, mesmo quando o tema não seja propriamente a temática indígena, né? Quer dizer, assim, toda a transformação da historiografia durante a década de 80, 90 e até os dias de hoje ainda tratou, né, a temática indígena de uma maneira marginal, apesar de incorporar, né, discussões muito importantes que vinham da antropologia, né, assim, a própria ideia, né, da história cultural ou da história social da cultura empresta, né, muito do arcabouço conceitual da antropologia social, né? Então eu acho que algo que vem sendo trabalhado de maneira bastante interessante, né, essa interdisciplinaridade, essa interface, né, entre
história e antropologia. Mas eu acho que ainda há vários pontos a serem resolvidos, né, num diálogo mais aprofundado entre as duas disciplinas, né? E a minha experiência com a questão da história dos índios, né, eu atuo nessa área, né, nessa temática, mais especificamente, né, dentro dos dois contextos, né? Quer dizer, eu organizo grupos de trabalho dentro da Associação Brasileira de Antropologia, ou na ANPOX, assim como eu tenho organizado sistematicamente na ANPU, né, na Associação dos Historiadores. E, na verdade, são abordagens muito diferentes, né, e o diálogo é tênue. Né, eu acho que ainda falta bastante, né, assim, costurar, né, essas leituras transversais, né, que se pode fazer, né, os historiadores lendo assim com os olhos mais abertos a etnologia, né, assim, sem pensar na etnologia como algo assim estritamente especializado e que não quase que anti-histórico, né, enfim, do mesmo modo que os etnólogos poderiam ler com outros olhos, né, a historiografia, né? Isso vem sendo feito por vários autores de maneira muito interessante. Porque a questão, digamos, do aspecto antropológico da história tem sido muito, como você destacou, muito explorado, até por historiadores de renome, como Peter Burke, que atua aqui no Brasil, mas naqueles temas mais tradicionais da história cultural europeia, que naturalmente os historiadores estão mais ao corrente e estão mais acostumados. E no campo específico do estudo do indígena, você ressaltou essa digamos, uma certa dificuldade de diálogo, até pelas diferenças da prática de trabalho. A etnologia é muito ligada ao povo vivo e o historiador ligado à leitura de documentos. Agora, isso, aí, expandindo essa questão para o campo da interface com a sociedade, você acha que esses esforços todos que foram feitos, tanto pela etnologia quanto pela historiografia brasileira a respeito dos índios, têm trazido modificações na percepção da sociedade brasileira dos indígenas? E em que medida você acha que isso ocorreu? Com certeza. Eu acho que a visibilidade dos índios no Brasil hoje é muito maior do que foi há 20 anos atrás, né? Quer dizer, aconteceram duas coisas muito importantes, né? Eu acho que esse movimento acadêmico, evidentemente, está vinculado de uma maneira ou outra a um movimento social que é o movimento indígena. E o movimento indígena se apoiou inicialmente muito nesses estudos feitos sobretudo por antropólogos, olhando a documentação histórica para, enfim, fundamentar as reivindicações de direitos indígenas, né? Então, inclusive, né, essa é uma das origens, né, daquilo que a gente pode chamar de história indígena, né, que vem de uma iniciativa dos antropólogos ligados sobretudo a associações e organizações não governamentais ou mesmo ligados, né, a secretarias ou ministérios, né, que procuram exatamente fundamentar, né, os pleitos, né, e as reivindicações das populações indígenas. Isso foi uma transformação extremamente importante. Isso teve um impacto muito significativo sobre a Constituição de 1988, né, em que os direitos indígenas foram colocados, né, de uma maneira completamente diferente do que nas cartas anteriores, né, assim, sobretudo no sentido em que a Constituição busca garantir o futuro dos índios, né, e reconhece que os índios também têm passado. Enfim, e isso foi uma inovação, vamos dizer, conceitual, extremamente importante, porque em todas as cartas anteriores os índios eram pensados simplesmente como figuras transitórias, né, ou enfim, né, em fase de transformação, de civilização, de aculturação, né, que eram termos, né, que se usavam e que
em certo sentido, foram substituídos por, né, um outro tipo de discurso sobre enfim, os direitos dos índios e o futuro de um país que vai ter, né, essa diversidade de sociedades indígenas no seu futuro. Um segundo item, né, uma segunda iniciativa recente, né, que é um reflexo, vamos dizer, dessas mudanças, é a lei que complementa, né, enfim, a LDB, que é a Lei 11.645, de março de 2008, que fala, que inclui, né, a história e cultura indígena dentro, enfim, das matérias obrigatórias, né, ou dos temas obrigatórios no ensino médio e fundamental no país, né. Isso foi um avanço enorme, né, assim, no sentido em que mostrou que, enfim, né, os formuladores, vamos dizer, de uma política educacional para o país perceberam, né, a importância dessa temática, não apenas, né, para as escolas diferenciadas dos índios, mas sobretudo para a escola pública dos não índios, que precisam ter recursos e condições aí de entender o problema da diversidade no Brasil, não só da diversidade, como também da desigualdade, né, que está também inscrito, né, na outra parte dessa mesma lei aí que fala sobre África e afrodescendentes. Professor John, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que o nosso público vai sair com novas ideias a respeito da presença indígena na história e na cultura brasileira. Queria agradecer muito a sua disposição de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. E convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.